É isso, a anulação das condenações contra José Dirceu pela Operação Lava Jato traz o petista de volta ao cenário político. Isso porque a decisão permite que ele volte a ser ficha limpa, abrindo a possibilidade, por exemplo, de concorrer a um cargo na Câmara dos Deputados, casa que ele ocupou entre 1991 e 2005. Será que é a volta efetiva de Dirceu à política? A gente chamou para esse debate de hoje aqui no nosso CNN Dois Lados, o Zeca Dirceu, que é do PT do Paraná, filho de José Dirceu, e também o Biratã Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul. Muito bom dia para os senhores. Obrigada, Zeca, por ter esperado um pouco mais aí o tempo, né, para a gente começar essa entrevista, e o Biratã por ter ajustado a sua agenda e estar aqui conosco. Zeca, eu vou começar por você. O seu pai vai voltar para a política? Como que vocês, da família, receberam a decisão da Justiça de que tudo que foi decidido na Operação Lava Jato não vale de nada? Nós recebemos, Basília, cumprimentar o Sanderson, quem está assistindo, obviamente com alegria, com alívio. O meu pai está há 20 anos sob ataque, sobre um processo que fez ele sangrar aí em praça pública. Isso acaba afetando, a minha, minhas irmãs, a nossa família. Eu tenho o entendimento que a justiça foi feita, e que ele, durante esses 20 anos, obviamente, foi vítima de um processo de perseguição, de acusações e condenações sem provas e de atos ilegais que agora se comprova com a anulação feita pelo ministro Gilmar Mendes e que será validada pelo STF. Ele, obviamente, tem muita vontade de voltar a ter uma atuação maior, primeiro dentro do PT, eu acho que isso começa a acontecer a partir de agora. Nós temos um processo de eleição direta, é o único partido que faz isso, todos os filiados votam para renovar as direções municipais, estaduais, federal, e ele, obviamente, vai participar ativamente desse processo. A decisão quanto a 2026, uma candidatura dele a deputado federal, ao Senado, a um outro cargo, ele optou por tomar ela após esse processo de eleição direta, ou seja, a partir de maio, junho do ano que vem. Eu torço, incentivo, e não é só eu, tem muita gente procurando ele já há muito tempo, ele tem muito apoio, tem muitas relações, tem muito carisma, é muito mais conhecido, por exemplo, do que era em 2002, quando foi candidato a deputado federal e fez 500 mil de votos, fez 500 mil votos em São Paulo e se elegeu como um dos mais votados do nosso país. Então, a nossa expectativa é essa, e da nossa parte há, sim, um sentimento de justiça, de alegria, de muita felicidade por, pela primeira vez, depois de 20 anos, ele poder terminar um ano com as suas condenações, os atos praticados ilegais pela Lava Jato, todos eles anulados. Antes da pergunta ao Sanderson, um dado: o Supremo Tribunal Federal, por meio dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, derrubou todas as decisões do então juiz Sérgio Moro sobre o caso da Lava Jato. Não anulou o processo, não decretou a inocência de Dirceu, mas entendeu que Moro não tinha competência, não era o juiz que deveria ter julgado isso, porque, até mais do que a questão da competência, não foi imparcial nesse julgamento. Então, Dirceu não teria tido um julgamento justo e, por isso, as decisões foram derrubadas. O dado que a gente traz no site da CNN Brasil é o de que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, marcou para o dia 3 de dezembro um outro julgamento que vai falar de recursos também apresentados pelo Dirceu sobre as provas, sobre as alegações que tramitaram ao longo desta investigação. O que pode acontecer? Um recomeço do caso, voltar o caso à estaca zero lá na Justiça Federal do Paraná com um outro juiz. Esta é uma hipótese, ainda que a defesa do ex-ministro diga que houve uma perda de objeto, não tem nada para tratar. Sanderson, na sua avaliação, qual o saldo da Lava Jato ao ver que as condenações contra Dirceu foram anuladas? O Zeca Dirceu disse que
Agora o Brasil conhece até muito mais o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, por conta da Lava Jato, por toda essa história, né, por esse calvário pelo qual ele passou. Na sua avaliação, Dirceu ou a Lava Jato perderam mais com isso? Basília, Zeca Dirceu, cumprimentos a todos da assistência da CNN. Quem perdeu foi a população brasileira, porque, mais uma vez, um ministro do STF, numa decisão, na minha observação, teratológica, absurda, coloca o Brasil exposto mundialmente, uma plena vergonha, um vexame mundial, alguém que foi condenado em 3 instâncias, ter a possibilidade novamente de ocupar aqui a Câmara dos Deputados, o Senado, ou sair da cadeia. Eu vejo, claro, naturalmente, Zeca Dirceu, é um direito natural de um filho ver seu pai fora da cadeia. Mas o fato é que nós temos essa situação do Petrolão e o caso da investigação que levou José Dirceu à condenação de 23 anos por ter recebido, segundo o Ministério Público Federal, ter recebido uma propina de 15 bilhões de reais em GVIX. Essa é uma situação. Nós temos a situação também do Mensalão, que ele também tinha sido condenado a 10 anos de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro, e também isso tudo caiu por terra. Um absurdo. Eu estava analisando, Basília, o PGR, Procurador-Geral da República, que é o dono da ação penal, foi contra essa anulação. Isso é um absurdo. Eu classifiquei ontem, inclusive, falei nas minhas redes sociais e falei aqui na Câmara dos Deputados. É um tapa na cara da população brasileira essa anulação de José Dirceu. Ah, mas o juiz é imparcial. Teve direito de defesa, ampla defesa, plena defesa. A suspeição não foi, e o impedimento não foram alegados lá pelos advogados de José Dirceu. Teve recurso para o TRF da 4ª Região. 3 desembargadores técnicos confirmaram a decisão de primeiro grau. Foi para o STJ, confirmaram a decisão, porque o conjunto da investigação do inquérito policial trouxe fartas provas. Não é prova indiciária, é prova material, apontando para o recebimento de propina de 15 bilhões de reais, nesse caso específico do Petrolão da Engevix. Por isso que a pena foi de 23 anos. Então, todos nós estarrecidos, isso é uma decisão que precisa ser revertida no pleno. Se o STF, se o plenário do STF quer ter um conceito mínimo junto à sociedade brasileira, essa decisão precisa ser retificada, até porque o Ministério Público Federal foi contra e deve recorrer da decisão. Um absurdo. Nós, nessa altura do campeonato, a Lava Jato já toda praticamente destruída, trazer para o cenário político alguém com o passado de José Dirceu, na minha observação, é um desserviço que o ministro Gilmar Mendes está fazendo à população brasileira. Vou pedir agora respostas mais curtas dos senhores, porque a gente já está na reta final do nosso CNN Dois Lados. Zeca, eu preciso contar aqui para o telespectador que eu procurei o seu pai, o José Dirceu, e ele não está, pelo menos por enquanto, concedendo entrevistas, né? Ainda muito quente a decisão, né? Ainda está acabou de acontecer, né? Essa decisão e por uma orientação da defesa, por enquanto o ex-ministro não está falando. Mas assim que eu mandei mensagem para você, Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, perguntando: você quer debater sobre o assunto? Você respondeu na hora que sim. Então, a minha pergunta é: o que vocês vão fazer a partir de agora com essa história do José Dirceu, que foi condenado pelo Mensalão, foi condenado pela Lava Jato, foi preso nas 2 ocasiões, agora teve parte dessas acusações, no caso da Lava Jato, tornadas nulas, porque as decisões foram derrubadas. O que fica agora para a história do Dirceu? Basília, os eleitores de São Paulo, esses 500 mil votos que ele teve em 2002, todo o prestígio que ele tem hoje, Brasil afora, sabem qual é a verdadeira história do José Dirceu, que jovem presidiu a UNE, liderou os estudantes, combateu a ditadura militar, foi preso, foi torturado, teve que sair do país, né, participou do processo de anistia em 79, da retomada da democracia. Nós não teríamos democracia no Brasil se não fossem esses jovens, né?
foi fundador do PT, construiu o maior partido desse país, que ganhou 5 eleições presidenciais, foi coordenador geral da campanha vitoriosa, a primeira, a mais difícil, do presidente Lula em 2002. Essa história de que a Lava Jato foi aprovada por várias instâncias é uma mentira, é uma falácia. Se o TRF-4 de Porto Alegre, os desembargadores, se os ministros do STJ, do STF, à época, soubessem o que é a Lava Jato, e hoje todo mundo sabe, porque teve a Vaza Jato e as conversas do juiz ladrão Sérgio Moro com os procuradores revelou o que eles fizeram, jamais essas instâncias teriam aprovado, como não aprovam agora. Você não vê ninguém quase, né, do TRF, do STJ, do STF, defender as ilegalidades que a Lava Jato cometeu. Né? Não há provas em relação ao meu pai, como não há provas em relação ao presidente Lula. O que há? Que aí fica sendo citado, como fez agora o deputado. Delações premiadas de gente que estava sob tortura, de gente que foi presa ilegalmente e foi obrigada a inventar uma delação, a inventar fatos que nunca existiram. Quem está dizendo isso não é o Zeca Dirceu. Quem está dizendo isso é o juiz Sérgio Moro, são os procuradores naquelas conversas deles do Telegram. O juiz combinava com quem ia acusar como é que teria que ser feita a acusação que ele mesmo ia julgar. Certo. Deputado Sanders, qual é a imparcialidade disso? Isso é ilegal, isso é criminoso, por isso que foi tudo anulado. Agora, o combate à corrupção no Brasil foi uma prática iniciada no governo do presidente Lula, com a criação da CGU, com a criação de uma série de leis, depois, inclusive, foram usadas pela Lava Jato de forma ilegal, né, com a estruturação da Polícia Federal, que não fazia operação nenhuma há mais de 10 anos, e foi no governo do presidente Lula, na coordenação do meu pai como ministro da Casa Civil, que a Polícia Federal foi estruturada e começou a combater a corrupção no nosso país. Então, a verdade é essa. Né? E acho que a verdade, por isso que eu topei fazer, viu, Basília, a entrevista, ela precisa ser colocada. É uma mentira, é uma falácia que as instâncias do judiciário validaram, que por isso não vale a decisão do ministro Gilmar Mendes. Só validaram porque não sabiam dos crimes, das ilegalidades e da maneira como provas falsas foram construídas. Deputado Biratã, o tempo está apertado. Eu vou fazer a pergunta no mesmo tom. O que fica para a história da Lava Jato depois dessa decisão? Nós aqui no Parlamento Brasileiro precisamos tomar algumas atitudes. A primeira delas é votarmos a proposta de emenda à Constituição número 333 de 17, que acaba com o tal do foro privilegiado. Essa matéria já passou no Senado há 7 anos parada aqui na Câmara. E por que acabar com o foro privilegiado? Para que STF não tenha que intervir nesse tipo de situação. 11 ministros indicados politicamente vão lá e atacam uma decisão técnica construída a partir de uma investigação séria feita pelos agentes da Polícia Federal. O Ministério Público Federal foi lá, ofereceu denúncia. Nós sabemos que o conjunto de leis no Brasil é fraco. Nós temos uma frouxura da legislação penal brasileira para fazer com que alguém seja condenado a 23 anos de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro, é porque havia provas fartas, como realmente aconteceram essas produções de provas. Teve, na época, direito de defesa, ampla defesa, eu falo até em plena defesa, porque todos os direitos de defesa foram exercidos, e só agora, 10 anos depois, é que essa decisão eu classifico como absurda, teratológica, e um tapa na cara da população brasileira, essa decisão de Gilmar Mendes, colocando na rua alguém que, por unanimidade, foi condenado por prática de corrupção. Então, esperamos agora que o Congresso, que já tem passado muita vergonha, tome respeito e, a partir disso, quem sabe, né, vamos votar essa história do filho foro privilegiado. Eu não vejo por que o STF está atuando de forma monocrática, inclusive, numa situação que iria, no máximo, até o STJ. É uma matéria técnica de direito penal, não tem matéria constitucional para ser tratada no STF. Mas, mais uma vez, o STF julgando, mais uma vez, infelizmente, julgando numa decisão absurda contra o interesse da população brasileira, fazendo com que alguém que roubou, enfim, desviou recursos públicos através de tráfico de influência, volte ao cenário político. Isso, para nós, no parlamento aqui, vai ser uma grande vergonha.
Olha, as divergências são bem nítidas. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Dois lados, normalmente é sexta-feira, mas um assunto tão quente como esse, a gente tinha mesmo que fazer o bloco em cima do fato. Conversamos hoje com os deputados federais Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Obrigada aos senhores.